Espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas na Ponta Negra, com a abertura de uma faixa liberada aos domingos. Ainda assim, está proibido o acesso ao calçadão inferior e à praia. Bolsa Universidade. Com mais de 16 mil bolsas de estudos para estudantes de baixa renda, a Prefeitura lançou o edital do programa Bolsa Universidade, com ofertas de descontos de 50%, 75% e até 100%. Fique atento. As inscrições começam no próximo dia 3 de maio. Metas alcançadas. Manaus concluiu a vacinação com a primeira dose de portadores de algumas das comorbidades descritas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. De acordo com o vacinômetro, são mais de 318 mil vacinados com a primeira dose em Manaus. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h04 em Manaus. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação aqui pela Boas Novas FM 107,9, pelo aplicativo Humano e ainda pela página Boas Novas no Facebook. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas e no Brasil e no mundo. As notícias que mais importam em uma hora com Jones Mouras, Renata Braga e a acadêmica de jornalismo da Faculdade Boas Novas, Rebeca Rodrigues. Em destaque no dia de hoje você confere. Liminar impede Renan Calheiros de ser relator da CPI da Covid. Beneficiários do Bolsa Família, CONIS, final 7 e trabalhadores nascidos em outubro recebem hoje parcela do auxílio emergencial. Militares da reserva ameaçam intervenção na França. Governador do Amazonas é denunciado por crime na pandemia. Bolsa Universidade abre 16 mil vagas em Manaus. FVS Amazonas alerta para aumento de risco de transmissão de doenças no período de cheia. Operação Tamiototá reforça ações de combate ao desmatamento em Humaitá. Corpo de bebê desaparecido após naufrágio é encontrado em Manaus. Libertadores, Santos fará jogo decisivo com Boca Juniors na Bombonera. Os detalhes dessas e outras informações aqui agora no Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h06, beneficiários do Bolsa Família, CONIS, final 7, trabalhadores nascidos em outubro, recebem hoje a parcela do auxílio emergencial. A primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial é paga nesta terça-feira, 27 de abril, para os trabalhadores contemplados nascidos em outubro. São as pessoas que receberam auxílio no ano passado por terem se inscrito via site ou aplicativo, ou que fazem parte do cadastro único, mas não recebem o Bolsa Família, já que os beneficiários do programa social contam com um calendário diferente de recebimento. Quem pertence ao Bolsa Família recebe de acordo com o calendário original do programa. E hoje, o dinheiro é liberado para quem tem o número de identificação social, o NIS, final 7. Assim como em 2020, os depósitos para inscritos via aplicativo e site são realizados diretamente na conta poupança social do beneficiário. E neste primeiro momento, o dinheiro só pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. O site ainda não está liberado. O cronograma de liberação para transferência entre contas e retirada de dinheiro vivo começa no dia 30 de abril. Já os contemplados do Bolsa Família têm saque liberado a partir do momento do depósito.
E lembrando que o auxílio emergencial 2021 será pago em 4 parcelas, com valores que variam de acordo com o perfil de quem recebe. O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas, dependendo da composição familiar, a parcela pode ser de R$ 150 ou até R$ 375. Agora em Manaus, 9h08, liminar impede Renan Calheiros de ser relator da CPI da Covid. Confira informações com Bruno Moreira. A Justiça Federal do Distrito Federal barrou a possibilidade de o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, assumir a relatoria da CPI da Covid. A decisão foi tomada nesta segunda, véspera do início dos trabalhos, a partir de uma ação movida pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. A comissão parlamentar de inquérito vai ser instalada nesta terça-feira. Existe um acordo feito por senadores independentes e de oposição para Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ser presidente da CPI, com Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, como vice, e Renan Calheiros como relator. Na ação que levou a liminar, Carla Zambelli argumentou que a indicação de Renan Calheiros afronta a moralidade administrativa e compromete a imparcialidade, porque o senador responde a processos no Supremo Tribunal Federal. A deputada também observa que ele é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Um dos objetivos da CPI é apurar o eventual desvio de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na última sexta-feira, Renan avisou que se declarava parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva Alagoas. Nesta segunda, o senador do MDB afirmou que vai recorrer e tratou a decisão como interferência indevida no Senado. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Internacionais. O mundo agora. Agora são 9h10. No Giro Internacional, militares da reserva ameaçam intervenção na França. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 27 de abril de 2021, em destaque nesta terça-feira, a publicação de uma carta aberta assinada por 1.200 militares da reserva franceses, incluindo 24 generais próximos da extrema-direita, com ameaças de insurreição, caso o governo não haja para erradicar os perigos que estariam levando a França ao declínio, recebe o apoio da presidenciável Marine Le Pen e provoca reações indignadas de políticos e da imprensa. O documento cita como ameaças o islamismo, as hordas das periferias, habitadas por imigrantes não europeus, e o antirracismo. A ministra das Forças Armadas, Florence Parly, pediu ao Estado-Maior que aplicasse sanções contra os militares que desrespeitaram o dever de reserva e eventuais soldados na ativa que endossaram este texto. A ajuda internacional prometida à Índia, atingida por uma segunda onda epidêmica devastadora, começou a chegar hoje a Nova Delhi com o desembarque de ajuda médica britânica. O Reino Unido enviou 100 aparelhos de respiração artificial e 95 concentradores de oxigênio. Pelo 6º dia consecutivo, a Índia registrou nesta terça-feira mais de 300 mil novos casos positivos da Covid. França e Alemanha também enviarão equipamentos médicos de apoio à Índia nos próximos dias. O Sindicato Nacional de Pilotos de Linha da França pede aos comandantes da Air France que recusem voos para a Índia, Brasil, África do Sul, Argentina ou Chile enquanto não forem vacinados contra a Covid. Os voos comerciais com esses países foram bastante reduzidos, mas os voos de carga nunca foram interrompidos desde o início da pandemia. 30 mil pilotos e tripulantes que operam estas rotas são chamados a não trabalhar até serem imunizados. O processo do Brexit chega à sua etapa final. O Parlamento Europeu deverá aprovar o acordo comercial da União Europeia com o Reino Unido nesta terça-feira, após um debate no plenário previsto para durar 5 horas. Há pouca expectativa de apaziguamento nas tumultuadas relações entre Londres e Bruxelas.
A ONG de Direitos Humanos Human Rights Watch qualificou de apartheid a política de Israel em relação aos árabes em seu solo e aos palestinos nos territórios ocupados. Israel reagiu ao relatório chamando o documento de folheto de propaganda de uma entidade com uma agenda anti-Israel. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Nove horas e 13 minutos em Manaus. Antes do intervalo, agora aquele momento de registrar aqui a sua interação conosco no Rádio Notícias nesta manhã de terça-feira, 27 de abril. Agradecendo a audiência do vereador Cabo Marcelo, no município de Rio Preto da Eva, acompanhando a nossa retransmissão. Também pelo aplicativo humano nós temos Moacizinha. Bom dia, povo de Deus, Deus abençoe. A Thelma Lima, nossa ouvinte assídua. Bom dia a todos, bom dia, pastor Jones e companhia. Edivaldo, 45, bom dia a todos. Shalom, graça e paz. Muito obrigado, um ótimo dia também. Temos aqui no Facebook Boas Novas AM Oficial, acompanhando nossa programação também, a Web Rádio Corban, que também é retransmissora do Rádio Notícias, bem como Edilene Vieira. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Luma Fernandes, bom dia, paz do Senhor, pastor Jones Moura e equipe RBN, bom dia. Edilene Vieira, Sandro Lima, paz do Senhor, bom dia a todos, equipe do Viver Melhor, área 312, bom dia. Bom dia, Bruna Lira, também acompanhando nossa programação. E quem mais está com a gente aqui também é a Ana Paula Nogueira de Amorim, no município de Caapiranga. Mônica Santos, Léo Santos e Silvio Fernandes. Muito obrigado pela sua participação, continue interagindo conosco. São 9h14. E no próximo bloco, confira. FVS Amazonas alerta para aumento de risco de transmissão de doenças no período de cheia. Cine Manaus e Cine Amazonas divulgam 62 vagas de emprego. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h15. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Notícias do Amazonas. Saúde. O Amazonas vai ampliar as cirurgias noturnas para reduzir a lotação nos principais prontos-socorros do estado. A nova fase do Gira Leitos vai incluir cirurgias ortopédicas noturnas na rotina dos hospitais João Lúcio, 28 de agosto e Platão Araújo. A ação responde à alta demanda e pressão exercida pelos traumas ortopédicos nas unidades de urgência e emergência. É também uma medida de preparação da rede em caso de ocorrência de uma terceira onda de Covid-19. Amazonas contra o coronavírus. A última paciente transferida para o Amazonas durante a Operação Gratidão recebeu alta e retornou ao seu estado de origem. Vanúzia Gomes, de 51 anos, chegou a Manaus no final de março. Ela teve alta do Hospital Delfim Aziz na última sexta-feira e voltou para Rondônia. Com a alta, chegou a 35 o total de pessoas transferidas para tratamento contra a Covid em Manaus que voltaram recuperadas para seus estados. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Boas Novas FM. Saúde pra quem vem, é pertinho de casa também. Quem procura atendimento passa primeiro aqui. O BS é de casa, toda a família pode vir. Quem procura mais saúde passa primeiro aqui. Ter direito à saúde é básico. Saber onde procurar também. E o melhor atendimento pode estar pertinho de casa. As unidades básicas de saúde têm o atendimento básico que você precisa. Tem médico, tem enfermeira, tem vacina, tem pré-natal, tem medicação. Tudo começa na UBS e é para a família toda. Em Manaus são 207 UBSs, sendo 22 preferenciais para casos suspeitos de Covid-19. Nestas unidades, você é atendido desde os primeiros sintomas. Lembre-se de manter os cuidados ao sair de casa. UBS. Quem procura saúde passa primeiro aqui. Prefeitura de Manaus. Boas Novas FM. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo.
Notícias locais. Os destaques da sua cidade, em primeira mão. Já de volta, agora são 9h18, agradecendo a sua audiência, você que acompanha nossa retransmissão nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Quari e Silves. Obrigado também a você que está na página Boas Novas AM Oficial no Facebook e pelo aplicativo Humano e ainda pelo YouTube Jones Moura. O Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, informou que a partir do dia 3 de maio, próxima segunda-feira, os serviços para todas as modalidades do cartão Passa Fácil deverão ser realizadas por meio de agendamento online. Os atendimentos para emissão da primeira e segunda vias e desbloqueio do cartão, além das atualizações de cadastro, deverão ser agendados por meio do site sinetran.com.br ou pelo aplicativo Cadê Meu Ônibus. Os usuários devem informar nome completo, e-mail, número e telefone, CPF, para realizar o agendamento online. E também é preciso selecionar a modalidade do cartão para o qual deseja o agendamento, horário, dia e local onde deseja ser atendido. Os postos disponíveis para o atendimento são a sede do Sinetran, na Avenida Constantino Neri, no centro de Manaus, e o Shopping Felipe Dal, ao lado do Terminal 4, na zona leste da capital amazonense. E o Cine Amazonas divulga 19 vagas de emprego para hoje. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail vagascineamazonas@gmail.com. Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Sintep, Instagram, @_Sintep e Facebook, sintep.am. Já o Cine Manaus disponibiliza 53 vagas de emprego em várias áreas de atuação, também para hoje. Os candidatos interessados nas oportunidades disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site gov.br/trabalho. E para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Agora são 9h20. A Prefeitura de Manaus lançou na manhã desta segunda-feira, na sede do órgão, o edital para o programa Bolsa Universidade, com 16 mil bolsas integrais e parciais para a população de baixa renda. As inscrições se iniciam em maio deste ano. Nesta edição, o quantitativo de bolsas integrais é de 504, já as parciais de 75 chegam a mais 6 mil bolsas e 50%, mais de 9 mil. Nessas bolsas há cotas para idosos e pessoas com deficiência, totalizando mais de 800 bolsas. O processo seletivo será em 3 etapas, sendo elas a inscrição eletrônica, a classificação e a entrega de documentos. As inscrições ficarão abertas no período de 3 a 17 de maio, no endereço bolsa.manaus.am.gov.br, onde será possível escolher o curso e a instituição que o candidato deseja concorrer. O diretor-geral da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, Júnior Nunes, garantiu que os antigos beneficiários do programa não terão suas bolsas afetadas com o lançamento deste edital. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para o risco de transmissão de doenças no período das cheias dos rios. O alerta é realizado apesar dos indicadores de alguns agravos apresentarem redução do número de contaminados na época de enchente. Um exemplo é a hepatite A, que até março deste ano não apresentou notificação de casos, tendo tipo 7 no mesmo período do ano passado. Em relação às pessoas que contraíram leptospirose, doença transmitida pela urina dos ratos, até março deste ano, foram 15 casos da doença contra 35 em 2020, correspondendo a uma redução de 57%. A diretora técnica da FVS Amazonas, Tayana Amorim, aproveita para alertar sobre o risco de aumento de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos. Se alerta para o risco de transmissão de doenças no período de cheias dos rios. E uma das medidas para reduzir esse risco de doenças relacionadas às cheias é o consumo de água limpa. E já distribuímos mais de 1 milhão de frascos de hipoclorito para tratamento de água, para consumo humano. Outro ponto é que as enchentes também provocam a dispersão de animais peçonhentos.
que ficam desalojados e procuram abrigos em casas. Por isso tem que ter muito cuidado também com acidentes com animais peçonhentos, tais como aranhas, escorpiões, lagartos, cobras e abelhas. O governador do Amazonas é denunciado por crime na pandemia. Com mais informações, Humberto de Campos. Horas antes da instalação da CPI que vai investigar responsabilidades do governo federal na crise da pandemia, a Procuradoria-Geral da República anuncia em nota que denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, o seu vice-governador Carlos Almeida, do PTB, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Flávio Antony Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 14 pessoas, entre servidores públicos e empresários. A denúncia cita crimes cometidos na aquisição de respiradores para pacientes com Covid-19, um prejuízo aos cofres públicos que seria de mais de 2 milhões de reais. Segundo a nota da Procuradoria, essa investigação começou no ano passado, após notícias de que 28 aparelhos haviam sido comprados de uma loja de vinhos. Quem assina a denúncia é a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ela afirma que, sob o comando do governador, instalou-se no governo do Amazonas uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para o enfrentamento da pandemia, sendo certo que em pelo menos uma aquisição o intento se concretizou. A denúncia acusa o governador de exercer o comando dessa organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, sobretudo dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. O assunto agora será investigado pelo STJ. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Obrigado, Humberto. 9h25, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou nesta segunda a inclusão do aeroporto de Manaus no bloco norte da 6ª rodada do leilão de aeroportos federais. O ministro atendeu ao pedido de liminar feito pela AGU, Advocacia Geral da União. Na determinação, Fux citou que as decisões anteriores podem trazer prejuízos econômicos ao país e gerar insegurança jurídica contratual. Agora, 9h25, o corpo do bebê de 9 meses que havia desaparecido após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte em Manaus foi encontrado na tarde desta segunda-feira. As buscas aconteciam desde o domingo, quando ocorreu o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada no fim da tarde, nas proximidades de onde o acidente aconteceu. O corpo do bebê foi levado para uma base da corporação na Ponta Negra por volta das 18h30. O bebê foi removido para o Instituto Médico Legal ainda durante a noite. Além da criança, outros adultos estavam no barco, entre eles a mãe da menina. Segundo relatos, eles estavam no barco e afundaram com um banzeiro provocado por uma embarcação maior, que teria passado próximo. A chuva que atingiu a cidade de Manaus no começo da tarde desta segunda-feira causou alagamento em diversas ruas. Um dos pontos mais afetados fica na Avenida Torquato Tapajós, nos 2 sentidos da pista. Veículos que circulavam pelo local precisaram passar por várias inundações. Uma ocorrência de destelhamento também assustou moradores de Manaus na manhã desta segunda-feira, que presenciou a forte chuva. Vídeos começaram a circular nas redes sociais com os estragos causados pelo temporal no bairro Santa Etelvina. A Defesa Civil não foi acionada à ocorrência de destelhamento e não confirmou o endereço onde o caso aconteceu. Conforme informado, no entanto, nas filmagens, pessoas comentam que as telhas estavam voando e podiam ser vistas na área do bairro Santa Etelvina. Agora 9h26. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Antônio Costa da Silva, de 38 anos, e Luiz Afonso Ramos, de 51, morreram soterrados após o desabamento de um muro na rua Álvares de Azevedo, no bairro Compensa, situado na zona oeste de Manaus, na tarde de segunda-feira.
O caso ocorreu por volta das 14 horas, segundo o Corpo Militar de Bombeiros do Amazonas. De acordo com o Major Robson Falcão, diretor de operações da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Manaus, no local foi constatada uma placa com alvará de construção com data vencida. 9 horas e 27 minutos e um suspeito ainda não identificado morreu na manhã desta segunda-feira após trocar tiros com policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano, durante uma operação policial nos becos Amazonas, Mossoró e Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Conforme os policiais da Rocan, a operação iniciou após várias denúncias anônimas de moradores informando que estavam sendo ameaçados. Além do efetivo de 50 policiais militares, houve apoio do grupamento de radiopatrulhamento aéreo. Policiais militares da 26ª SICOM detiveram 4 jovens com idades de 19, 20, 21 e 22 anos e apreenderam entorpecentes e notas falsificadas de real nos bairros Santa Teovina e Monte das Oliveiras, ambos na zona norte da capital. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas iniciou nesta semana a segunda fase da Operação Tamoio-Tatá, focada na fiscalização e combate ao desmatamento e queimadas no sul do estado. Uma das bases de ações de comando e controle é no município de Humaitá, a 701 quilômetros de Manaus, onde equipes ambientais e policiais atuam em conjunto com base em imagens de satélite para evitar queimadas. A operação conta com o apoio estratégico e tático dos órgãos do Sistema de Segurança Pública. Foram instalados no município câmeras de monitoramento para verificar a entrada e saída de veículos com possíveis cargas de madeiras ilegais. Em uma das ações foi encontrada uma área com mais de 266 mil hectares desmatada. A operação conta com um suporte tecnológico para detectar as áreas de desmatamento. Notícias do Esporte. 9h29, Libertadores. O Santos fará jogo decisivo com Boca Juniors na Bombonera. Cadu Macri. A terça-feira de Libertadores da América será quente para 5 times brasileiros. E quem tem a parada mais complicada é o Santos, que além de ter perdido na estreia para o Barcelona de Guayaquil na semana passada na Vila Belmiro, vai enfrentar o todo-poderoso Boca Juniors na Bombonera, às 9h30 da noite. E sem o técnico Ariel Holan, que pediu demissão na última segunda-feira. Sem tempo hábil para contratar um substituto, o Peixe será comandado por Marcelo Fernandes, que é o auxiliar técnico da Comissão Permanente Santista, como confirma o presidente do clube, Andrés Rueda. A notícia que jamais mudará. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. A apresentação foi de Jones Moura e as acadêmicas do curso de jornalismo da Faculdade Boas Novas, Renata Braga e Rebeca Rodrigues. Tenha um ótimo dia e uma excelente semana. Fique agora na companhia de Franklin Costa com o Estação Vida. Até amanhã. Boas Novas FM, ômega do seu dial e alfa do seu coração. A Adam informa a hora certa. 9h31. Você ouve ZYS 361.